Olá, segundo ano, tudo bem? Agora que a gente já sabe o que é um bairro, como são as ruas de um bairro, como a gente cuida dessas ruas, como a gente mantém essas ruas. Hoje nós vamos aprender a cultura de um bairro, como a gente pode manter essa cultura por uma futura geração, como a gente percebe como a cultura do nosso bairro foi criada. Então, vamos aprender. Então, vamos lá, segundo ano, como eu falei para vocês, hoje nós vamos aprender a cultura de um bairro, como é a formação desse bairro na sua parte cultural. Para abrir a nossa aula, a tia já coloca a imagem de um bairro bem grande, cheio de prédios, cheio de casas, de moradias. Então, essa cultura aí deve ter sido formada a partir do momento em que eles pensaram que esse bairro seria um bairro residencial, um bairro formado para ser um bairro só de moradias. Isso mesmo, mas isso é um assunto para outra aula, onde nós vamos aprender os tipos de bairros. Mas agora, nós vamos aprender como é a formação da cultura de um bairro. Olha lá. Primeiro, nós temos que lembrar que o bairro é mais que um ajuntamento de casas, prédios, ruas, avenidas, escolas, farmácias, lojas e praças. O bairro é um lugar de convivência. Por que o bairro é um lugar de convivência? Pois o bairro é o lugar onde nós convivemos com outras pessoas. As pessoas que moram ali e as pessoas que transitam por ali. Para passar para poder ir trabalhar, para poder voltar do trabalho, para chegar no seu bairro, para poder comprar alguma coisa que no seu bairro não tem. Então, o bairro, além da gente encontrar tudo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, o bairro é um lugar de convivência, onde nós convivemos com os outros. E no bairro nós podemos fazer muitas coisas. Nós brincamos nas praças, podemos ir na casa de um amigo, ou podemos ir na rua. E também podemos fazer compras na padaria, na farmácia ou no supermercado. Como eu falei para vocês, o bairro, além de ser um lugar de convivência, ele é um lugar onde existem as coisas, como casas e comércios, para nossa sobrevivência. E muitas vezes pode ter escolas no bairro onde moramos. Muitas pessoas da nossa sala moram em Marechal Hermes e estudam em Marechal Hermes, mas existem alguns amiguinhos que moram em outro bairro e estudam lá também. Então, por isso que, às vezes, existem escolas onde nós moramos. E o bairro é formado por um conjunto de ruas, avenidas e praças. Como a tia explicou para vocês, existem ruas de várias formas e nós podemos encontrar as ruas urbanas e as ruas rurais. E essas ruas fazem parte da cidade. E nós moramos na cidade do Rio de Janeiro. E as ruas são uma referência importante na localização das ruas e de tudo. Onde existe nas cidades, como as casas, as escolas, as lojas e os escritórios. Então, os bairros, nós vamos botar como referência de onde nós moramos, de referência da nossa rua. Então, quando eu falo que a escola fica na rua Caio de Freitas, nós já vamos ligar a rua da escola ao bairro de Marechal Hermes. E a divisão da cidade em bairros facilita a sua administração. Como assim? A administração vai saber direitinho aonde tem uma rua com um buraco, aonde tem uma rua para reflorestar. Então, lá na escola não tem uma praça que lá em frente tem alguns aparelhos para fazer ginástica. Então, a administração ficou sabendo que ali precisava disso. Então, ela foi direto na rua certa, no bairro certo, para fazer a sua administração. E nos bairros também existem outras formas de endereços. Além das ruas, tais como as avenidas, travessas, alameda, quadras e outros. Então, os bairros não necessariamente só é chamado de rua Caio de Freitas. Pode ser avenida, passos, travessa, tal. Então, as ruas podem ser chamadas de outras formas. Mas, afinal, o que é cultura? Que é o tema da nossa aula de hoje. Então, a gente tem que primeiro aprender que cultura é o conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações artísticas que caracteriza uma sociedade. Então, tudo que acontece naquela sociedade,
tudo que acontece de legal no bairro, de comemorações, de culturas, de artísticas, vai formar a cultura daquele bairro. Então, por isso que os bairros normalmente demonstram as características de seus moradores, como o Marechal Hermes do outro lado da escola. Tem o teatro, tem o hospital, tem as escolas, tem bastante escola, tem 2 escolas públicas. Então é um bairro feito realmente para os moradores. Os moradores vão encontrar tudo o que necessitam para sua sobrevivência. Tem as moradias, tem escola, tem o teatro, tem mercado, tem o hospital. E formando assim a cultura do bairro. Então, o bairro de Marechal Hermes, nós podemos falar que é um bairro residencial, que é um bairro aconchegante, que é um bairro onde o morador não precisa ir em outro local para poder suprir as suas necessidades. E essa cultura é formada através de pessoas que vieram de outros lugares e fundaram bairros que lembram seus países. Então, outras pessoas de outros países começaram a chegar por aqui e começaram a formar os bairros que existem no Rio de Janeiro. Por isso que nós vamos encontrar alguns bairros bem característicos de outros países. Como no exemplo que a tia botou aí para vocês. O bairro da Liberdade, lá em São Paulo, é o bairro mais japonês de São Paulo. O bairro é todo estruturado como se fosse São Paulo. A tia já foi lá. E é bem legal conhecer o bairro da Liberdade, pois parece que você está chegando no Japão. É bem interessante conhecer lá. E essas características da cultura podem ser observadas nos tipos de construções, arquitetura, nas pessoas e nas festas tradicionais. Então, além do bairro da Liberdade comemorar tudo sobre São Paulo, ele vai ter sua cultura particular, pois ele vai comemorar também tudo o que acontece no Japão, só que é comemorado aqui no Brasil, com os japoneses que moram lá, no bairro da Liberdade, em São Paulo. E aí a tia botou outro exemplo, que é o Juca Alemão. O Juca Alemão também é lá em São Paulo, no bairro em São Paulo, que é um bairro conhecido como bairro alemão. Então também é um outro bairro que tem todas as características da Alemanha, certo? Bem legal, né, segundo ano, ter aprendido sobre a cultura dos bairros, como essa cultura é formada. Então agora, peguem o livro que nós vamos começar a nossa correção. Então agora que a gente sabe tudo sobre a formação da cultura de um bairro, vamos para a nossa correção. A nossa correção é lá na página 23, então abra um livro lá, vamos lá. Olha só, lá no jogo rápido tá assim, número 1. Escreva 4 características do bairro onde está situada a sua moradia. Então, você vai perceber onde você mora, você vai perceber seu bairro, vai perceber a sua rua. Então, você vai pegar 4 características sobre o seu bairro e vai escrever na número 1, certo? Então, essa resposta, cada um terá a sua, então será diferente. 2. Você já participou de alguma festa que apresenta a tradição dos moradores de algum bairro? Se sim, escreva onde foi e qual foi a festa. Se não, você gostaria de participar e por quê? Essas festas tradicionais são festas que acontecem para comemorar a cultura de um bairro, como a tia explicou no conteúdo. Se for um bairro igual lá de São Paulo, que tem a cultura japonesa, então terão comemorações que são relacionadas ao Japão, então é bem legal as festas de lá. Aqui no nosso bairro, a tia mora em Bento Ribeiro, então em Bento Ribeiro existem algumas festas relacionadas às igrejas que existem aqui, como a Santa Rita, como a Santa Isabel. Então tem as festas juninas relacionadas às santas, tem as festas dos dias das santas, então é bem legal também essa cultura que Bento Ribeiro tem. Então você vai ver o bairro onde você mora e vai ver se existe algumas festas relacionadas às igrejas ou a religião que você pertence, ou outra coisa que comemora o dia do bairro, que comemora a construção de alguma coisa, se construiu alguma praça no bairro. Tudo isso vai fazer parte da cultura do seu bairro, certinho? Então ficamos por aqui. Até a próxima!